Bom, e o estudo que vai embasar todo o conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, as ferramentas que nós vamos aplicar aqui, é uma ciência chamada de programação neurolinguística, ou também nós podemos chamá-la de PNL. E aqui eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é programação neurolinguística, de onde que surgiu, né, para você entender melhor essa ferramenta, entender como é que ela funciona. Bom, a definição de programação neurolinguística pelos criadores, inclusive lá na década de 70, foi quando surgiu a PNL, 1970. Duas pessoas, Richard Bandler e John Grinder, eles tinham uma pergunta em comum. Por que algumas pessoas dizem que vão fazer, elas vão lá, fazem e têm resultado, apesar das dificuldades, elas conseguem agir na direção de seus objetivos e alcançar os resultados. Enquanto que existe um outro grupo de pessoas que passa a maior parte da vida no processo de tentar, né? A pessoa tenta, ela faz tantas coisas, mas parece que não chega a lugar algum. Ou seja, essa pessoa, esse segundo grupo aqui, essas pessoas não conseguem alcançar os seus resultados. Então a pergunta inicial desses dois pesquisadores, né, que iniciaram a programação neurolinguística, era por que algumas pessoas têm resultado, têm sucesso na vida e por que outras não têm. Na época, lá na década de 70, eles começaram a mapear, a estudar os terapeutas que tinham mais resultado na época. Então a gente tem ali Milton Erickson, Virginia Satir, eles tinham um resultado muito acima da média da maioria dos terapeutas. Então ali eles começaram a entender alguns padrões. E por que eu trago essa explicação para vocês? Porque aquilo que eles utilizavam na época, os terapeutas, já era embasado na psicologia, nos estudos da psicologia e estudos de neurociência. Então a PNL não surgiu do nada, ela surgiu com uma base teórica muito profunda, dentro daquilo tudo que já vinha sendo estudado sobre o comportamento humano. Só que a programação neurolinguística, ela traz para nós algumas ferramentas específicas. Então nós conseguimos acelerar os resultados, a gente consegue fazer como se fosse, eu chamo assim, ó, a PNL é como se fosse o laser do desenvolvimento humano. A gente consegue ir na raiz e resolver as questões com a programação neurolinguística. Então a definição dos criadores na época para programação neurolinguística, né, o que é a tal da PNL? Eles definiam na época como o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Vamos lá, o estudo da estrutura, processo, da experiência subjetiva, ou seja, o mundo interno do ser humano. O nosso mundo interno, a nossa experiência subjetiva, a experiência de cada ser humano tem uma estrutura. A PNL estuda essa estrutura. Ou, em outras palavras, ela estuda a nossa programação mental. Como nós interpretamos e reagimos às situações no nosso dia a dia, tá? Então a PNL vai estudar isso. Dentro dos estudos da PNL, a gente começou a entender, então, que existem aí uma programação na nossa mente. Por isso que nós agimos, muitas vezes, de maneira automática. Muitas vezes a gente faz coisas e a gente se arrepende. Muitas vezes nós falamos algumas palavras e depois nós nos arrependemos, acaba saindo de maneira automática. Bom, quando a gente pega as palavrinhas, né, programação neurolinguística, a primeira palavra, programação, vem de programa mesmo. Por que é esse nome, né? Quando a gente fala em programa, a gente imagina um script, um processo. Então, nessa nossa programação mental, a nossa estrutura subjetiva, ela é composta por um programa, ou seja, eu tenho scripts, padrões de comportamento que eu aprendi e aí eu apenas, em muitos momentos, né, se eu não tomar consciência, eu acabo apenas reagindo de maneira automática, por isso é chamado de programa. E quando se trata de neurolinguística, estamos falando, neuro vem de cérebro, né? E linguística da linguagem, ou seja, o nosso cérebro, ele é programado através da linguagem. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, né, a programação neurolinguística seria, o termo que eles utilizam é Neurolinguistic Program, ou seja, se eu traduzir ao pé da letra seria programando neurolinguisticamente.
Ou seja, nós estamos sempre nos programando através da linguagem. Como assim linguagem, Jéssica? Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu sinto ao decorrer da minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, eu estou sempre me programando para ter novos comportamentos ou para manter aqueles comportamentos padrões, tá? Então essa explicação aqui, que talvez pareça um tanto complexa, é só para você entender que tudo aquilo que eu vou trazer para você de conhecimento aqui, é claro que tem como base a ciência, PNL é uma ciência, tem como base a programação neurolinguística e tem também como base o tempo de atendimento que eu tive, né? Então,